Os rumores voltaram a incendiar a internet e desta vez envolvem novamente o nome de William Levy, um dos atores mais comentados e polêmicos do entretenimento latino. Nas últimas horas, boatos sobre a sua atual namorada estarem grávida começaram a ganhar força nas redes sociais, dividindo opiniões, levantando suspeitas e alimentando uma verdadeira onda de especulações que ninguém consegue ignorar. Tudo começou com aparições recentes do casal, onde fãs mais atentos notaram mudanças de comportamento, gestos considerados suspeitos e até possíveis indícios físicos que rapidamente foram amplificados por páginas de fofoca e perfis de entretenimento. Como sempre acontece quando o nome de William Levy entra em evidência, a situação explodiu em questão de horas, trazendo à tona não só o possível novo capítulo na vida amorosa do ator, mas também reacendendo antigas polêmicas envolvendo seus relacionamentos anteriores, crises públicas, rumores de separações e uma vida pessoal que há anos é acompanhada sob intensa curiosidade. Muitos fãs acreditam que pode ser apenas mais um boato criado pela internet, enquanto outros estão convencidos de que desta vez há algo realmente diferente acontecendo nos bastidores, principalmente devido ao silêncio do casal diante da repercussão. Mas afinal, o que se sabe até agora? Existe alguma confirmação ou estamos diante de mais uma narrativa inflada pelas redes sociais? Neste vídeo, vamos analisar todos os detalhes, cada pista, cada aparição recente e tudo o que está sendo dito sobre essa possível gravidez que está deixando o público em choque e dividido. E prepara-te, porque a última revelação pode mudar completamente a forma como você entende essa história. Então já deixa o teu gostei, porque isso ajuda imensamente o canal a crescer dentro do YouTube, já que o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendar para mais pessoas, permitindo que histórias como estas cheguem a um público maior. Se ainda não és inscrito, inscreve-te agora mesmo, porque a tua inscrição é essencial para fortalecer o canal, apoiar o nosso trabalho e garantir que continuemos a trazer conteúdos atualizados, misteriosos e cheios de informação como este. E se puderes apoiar ainda mais o canal, considera enviar um Super Thanks. Qualquer valor ajuda imenso na produção de vídeos cada vez melhores e mais completos. Mas se não puderes, não tem problema nenhum, a tua participação já é muito importante. Só comenta aqui em baixo o que mais te surpreendeu até agora, porque queremos saber a tua opinião. Agora fica até o final, porque o desfecho desta história pode ser muito mais impactante do que parece à primeira vista. William Levy nasceu em Cujimar, uma pequena comunidade costeira próxima a Havana, em Cuba, e cresceu em um ambiente marcado pela simplicidade e por muitas limitações materiais, algo que teve grande impacto na formação do seu caráter e da sua visão de mundo. Desde cedo, ele viveu uma realidade em que o conforto era raro e as dificuldades faziam parte do cotidiano, sendo criado principalmente pela mãe, Bárbara, uma mulher que assumiu sozinha a responsabilidade de sustentar e educar os filhos em meio a condições econômicas bastante difíceis. Em várias entrevistas ao longo da carreira, William já contou que sua infância foi marcada por momentos de escassez, incluindo situações em que faltavam recursos básicos, e que sua mãe fazia sacrifícios constantes para garantir o essencial para a família. Esse cenário, embora desafiador, acabou ensinando a ele valores importantes como humildade, disciplina e resiliência, que mais tarde se tornariam fundamentais em sua trajetória profissional. Crescer em Cuba, especialmente em uma região humilde como Cujimar, também significava lidar com limitações de oportunidades, o que fez com que ele aprendesse desde muito jovem a valorizar cada pequena conquista e a buscar formas de superar obstáculos. Apesar das dificuldades, ele sempre demonstrou uma personalidade ativa e sonhadora, encontrando no esporte e nas atividades físicas uma forma de se destacar e ocupar seu tempo de maneira positiva, além de desenvolver disciplina e foco. Essa fase da vida também fortaleceu seu vínculo com a mãe, a quem ele frequentemente reconhece como sua maior inspiração e principal responsável por sua formação como pessoa. Mesmo sem grandes recursos, sua infância foi rica em experiências humanas, convivência comunitária e aprendizados práticos que moldaram sua identidade antes mesmo de qualquer contato com o mundo artístico. Com o passar dos anos, essas vivências se tornaram parte essencial da sua narrativa pessoal, já que ele frequentemente relembra suas origens como forma de mostrar que o sucesso não veio facilmente, mas foi construído a partir de muita luta e perseverança. Assim, a infância humilde de William Levy não apenas define o início da sua história, mas também explica grande parte da força e determinação que o levaram a sair de uma pequena comunidade em Cuba para conquistar reconhecimento internacional. A mudança para os Estados Unidos representou um ponto de virada decisivo na vida de William Levy, marcando o início de um recomeço cheio de desafios, incertezas e adaptações profundas. Ao deixar Cuba ainda jovem, ele se deparou com uma realidade completamente diferente da que conhecia, tendo que aprender a viver em um novo país,
com outra cultura, outro idioma e um ritmo de vida muito mais acelerado e competitivo. Esse processo de adaptação não foi imediato nem fácil, já que ele chegou sem estabilidade financeira e precisou enfrentar as dificuldades comuns de quem começa do zero em um ambiente desconhecido. Nos primeiros anos nos Estados Unidos, William teve que se esforçar para se integrar, estudando e trabalhando ao mesmo tempo, enquanto tentava construir uma base sólida para o futuro. Em entrevistas, ele já destacou que essa fase exigiu muita paciência e determinação, pois nada acontecia de forma rápida ou garantida. Mesmo assim, ele não desistiu, encontrando no esporte uma das suas primeiras oportunidades reais de crescimento, o que lhe permitiu conseguir uma bolsa de estudos e dar continuidade à sua formação acadêmica. Durante esse período, ele também começou a desenvolver habilidades sociais e profissionais importantes, aprendendo a lidar com rejeições, competição intensa e a necessidade de se destacar em meio a muitas outras pessoas com sonhos semelhantes. Ao mesmo tempo, a distância da família e da sua terra natal trouxe um peso emocional significativo, já que ele precisou enfrentar a saudade e a solidão enquanto buscava construir uma nova vida. Foi nesse contexto de luta e persistência que William Levy começou a perceber que precisava ir além dos caminhos tradicionais, abrindo-se para novas possibilidades, como o mundo da moda e do entretenimento, que mais tarde se tornariam fundamentais para sua ascensão. Esse recomeço difícil não apenas testou sua resistência, mas também fortaleceu sua ambição e sua vontade de vencer, transformando cada obstáculo em motivação para seguir em frente e construir uma trajetória completamente diferente daquela que parecia possível quando ainda estava em Cuba. A ascensão ao estrelato de William Levy foi resultado de uma combinação de carisma natural, presença marcante e uma oportunidade bem aproveitada no momento certo, transformando completamente sua vida e colocando seu nome entre os mais conhecidos do entretenimento latino. Depois de passar pela fase de adaptação nos Estados Unidos e iniciar sua trajetória como modelo, ele começou a ganhar atenção no meio artístico por sua aparência e segurança diante das câmaras, o que abriu portas para testes em produções televisivas. Foi nesse período que ele entrou no universo das telenovelas, um passo decisivo que mudaria sua carreira para sempre, já que suas atuações rapidamente chamaram a atenção do público e da indústria. Com personagens que conquistaram grande popularidade, William Levy passou de promessa a um dos principais galãs da televisão, sendo reconhecido não apenas pela estética, mas também pela evolução como ator ao longo dos projetos. O sucesso nas novelas latino-americanas fez com que sua fama ultrapassasse fronteiras, alcançando diferentes países e ampliando sua base de fãs de forma impressionante, o que o colocou em um patamar internacional. A partir desse crescimento, surgiram novas oportunidades em mercados maiores, incluindo projetos nos Estados Unidos e participações em programas de grande audiência, que reforçaram ainda mais sua visibilidade global. No entanto, junto com a fama também veio uma exposição intensa da sua vida pessoal, já que o interesse do público passou a ir além dos seus personagens e se concentrar também em sua vida fora das telas. Em diversas entrevistas, ele já comentou que o sucesso não aconteceu de forma imediata, mas foi construído com esforço, disciplina e persistência, enfrentando rejeições e momentos de dúvida ao longo do caminho. Mesmo assim, ele conseguiu se consolidar como uma figura influente no entretenimento, sendo frequentemente associado ao título de galã latino, algo que ajudou a definir sua imagem pública por muitos anos. Essa fase de ascensão não apenas consolidou sua carreira, mas também transformou William Levy em um nome reconhecido mundialmente, abrindo caminho para uma trajetória marcada por sucesso, desafios e constante reinvenção dentro da indústria. O relacionamento entre William Levy e Elizabeth Gutiérrez é considerado um dos mais comentados e complexos do meio artístico latino, marcado por uma longa história de amor, separações, reconciliações e uma intensa exposição pública que sempre gerou grande curiosidade. Os dois se conheceram no início das suas carreiras e rapidamente construíram uma conexão forte, que resultou na formação de uma família e no nascimento dos filhos, o que por muito tempo deu a impressão de estabilidade e união. No entanto, ao longo dos anos, essa relação passou a ser acompanhada por constantes rumores de crises, desentendimentos e possíveis traições, que eram amplamente divulgados pela mídia e comentados nas redes sociais, alimentando ainda mais o interesse do público. Em diversos momentos, o casal viveu separações que pareciam definitivas, mas que logo eram seguidas por reconciliações, criando um ciclo de instabilidade que se tornou parte central da narrativa da relação. Elizabeth Gutiérrez chegou a dar declarações emocionadas em algumas entrevistas, sugerindo sofrimento e dificuldades dentro do relacionamento, enquanto William Levy frequentemente optava por uma postura mais reservada, evitando comentar detalhes da vida pessoal, o que muitas vezes aumentava ainda mais as especulações.
A pressão da fama também teve um papel importante nesse cenário, já que a constante exposição midiática tornava qualquer conflito mais visível e amplificado, dificultando a resolução de problemas de forma privada. Apesar das turbulências, houve períodos em que demonstraram união, especialmente quando o assunto envolvia a família e os filhos, mostrando que, mesmo com as dificuldades, existia um vínculo emocional forte entre eles. Com o tempo, as crises se tornaram mais frequentes e intensas, levando a uma separação mais prolongada e ao afastamento público, embora sempre cercado de rumores sobre possíveis reaproximações. Essa relação acabou se tornando um dos aspectos mais marcantes da vida de William Levy, não apenas pelo lado romântico, mas também pela forma como expôs os desafios de manter um relacionamento sob constante vigilância pública, onde sentimentos pessoais acabam frequentemente misturados com a pressão da fama e da opinião pública. Ao longo da sua carreira, William Levy também ficou conhecido por estar frequentemente envolvido em polêmicas, rumores e declarações que geraram grande debate nas redes sociais e na mídia, muitas vezes ofuscando até mesmo seus trabalhos como ator. Por ser uma figura pública de grande visibilidade, qualquer detalhe da sua vida pessoal rapidamente se transforma em assunto, e isso fez com que seu nome fosse constantemente associado a especulações sobre relacionamentos, supostas crises e situações nunca totalmente esclarecidas. Um dos pontos que mais alimentou esses debates foram os rumores recorrentes de envolvimentos com colegas de trabalho, especialmente durante e após gravações de novelas, o que levou o público a criar teorias sobre traições e conflitos fora das câmaras, mesmo sem confirmações oficiais. Além disso, algumas de suas entrevistas também foram interpretadas de maneiras diferentes pelo público, já que certas respostas consideradas vagas ou ambíguas sobre amor, fidelidade e vida pessoal acabavam abrindo espaço para interpretações e discussões nas redes sociais. Em vários momentos, William Levy preferiu não se aprofundar em temas pessoais, mantendo silêncio diante de boatos, o que acabou sendo visto por alguns como estratégia de proteção e por outros como combustível para ainda mais especulação. Esse comportamento contribui para criar uma aura de mistério em torno da sua vida, onde o público muitas vezes preenche as lacunas com teorias e narrativas próprias. Outro fator importante é que a forte exposição da sua vida amorosa fez com que qualquer mudança de comportamento ou aparição pública fosse rapidamente analisada e discutida, amplificando rumores que nem sempre tinham base concreta. Em determinados momentos, ele também demonstrou incomodo com a forma como sua vida era exposta, sugerindo que muitas histórias eram exageradas ou distorcidas pela mídia e pelas redes sociais. Ainda assim, mesmo diante das controvérsias, seu nome continuou em evidência, mostrando como a combinação de fama, carisma e curiosidade pública pode manter uma figura constantemente no centro de debates. Assim, William Levy acabou se tornando não apenas um ator reconhecido, mas também uma personalidade frequentemente associada a discussões, especulações e narrativas que ultrapassam o universo artístico e entram diretamente na cultura popular. A trajetória de William Levy também é marcada por momentos difíceis e pela forte pressão da fama, um lado menos visível, mas muito presente por trás do sucesso e da imagem pública que ele construiu ao longo dos anos. Com o crescimento da sua carreira e a consolidação como um dos grandes nomes da televisão latina, veio também uma exposição intensa e constante, onde cada passo, cada relacionamento e até mesmo o silêncio eram interpretados e comentados pelo público e pela mídia. Essa vigilância permanente acabou gerando uma pressão emocional significativa, já que ele passou a viver sob expectativa constante de perfeição, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Em entrevistas, ele já deixou claro que nem sempre foi fácil lidar com críticas e julgamentos, especialmente quando envolviam sua família, seus filhos e o relacionamento com Elizabeth Gutierrez, que por si só já era frequentemente alvo de especulações e manchetes. Além disso, a distância das suas raízes em Cuba e o processo de adaptação a uma vida completamente diferente nos Estados Unidos também contribuíram para momentos de vulnerabilidade emocional, principalmente nos primeiros anos de carreira. A soma de responsabilidades profissionais, viagens constantes, gravações intensas e a necessidade de manter uma imagem pública forte criou situações de desgaste, em alguns momentos, exigiram pausas e reavaliações de prioridades. William Levy também já demonstrou que o peso da fama pode ser solitário, já que muitas vezes as pessoas enxergam apenas o sucesso e o glamour, sem perceber os desafios internos que acompanham essa realidade. Outro fator importante foi o impacto das redes sociais, que ampliaram ainda mais a exposição e tornaram qualquer situação pessoal um assunto global em questão de minutos. Esse cenário fez com que ele precisasse desenvolver mecanismos de proteção emocional, tornando-se mais reservado em certos aspectos da sua vida. Apesar de tudo isso, esses momentos difíceis também contribuíram para seu amadurecimento,
ajudando-o a entender melhor seus limites e a importância de equilibrar carreira e bem-estar pessoal. Assim, a história de William Levy mostra que, por trás da fama e do reconhecimento, existe uma jornada humana repleta de desafios, pressões e aprendizados constantes que moldaram não apenas o artista, mas também o homem por trás dos holofotes. Atualmente, a vida de William Levy reflete uma fase mais madura, discreta e voltada para o equilíbrio entre carreira e vida pessoal, após anos de intensa exposição pública e grande pressão mediática. Depois de um período marcado por altos e baixos na vida profissional, principalmente nos relacionamentos, ele passou a adotar uma postura mais reservada, escolhendo com mais cuidado aquilo que compartilha com o público e evitando alimentar rumores ou polêmicas desnecessárias. Essa mudança é percebida tanto nas suas aparições públicas quanto na forma como lida com entrevistas, onde costuma ser mais seletivo e focado em temas profissionais, deixando sua vida íntima fora dos holofotes. A relação com Elizabeth Gutierrez, que durante anos foi um dos assuntos mais comentados da sua vida pessoal, já não ocupa o mesmo espaço público de antes, e isso contribui para uma nova dinâmica em que ele tenta preservar mais a privacidade, especialmente quando o assunto envolve os filhos. Profissionalmente, William Levy continua ativo, participando de projetos no cinema e na televisão, mas de forma mais estratégica, escolhendo papéis que se alinham melhor com essa fase mais equilibrada da sua vida. Ele também demonstra um interesse crescente em viver com mais tranquilidade, priorizando momentos familiares e afastando-se de exposições excessivas que marcaram etapas anteriores da sua carreira. Mesmo assim, por ser uma figura muito conhecida, seu nome ainda aparece com frequência em rumores e especulações, especialmente sobre sua vida amorosa, o que mostra que o interesse do público continua forte. No entanto, a diferença é que agora ele parece lidar com isso de maneira mais controlada e menos reativa, evitando que boatos ganhem proporções maiores. Essa nova fase de William Levy pode ser vista como um processo de reconstrução pessoal, onde ele busca mais estabilidade emocional, maior privacidade e um ritmo de vida mais saudável, sem abrir mão da carreira, mas tentando equilibrar melhor os diferentes aspectos da sua vida. Dessa forma, ele entra em um momento em que o foco deixa de ser apenas a fama e passa a ser também o bem-estar, a família e a construção de uma rotina mais consciente e tranquila. O legado e o impacto público de William Levy vão muito além dos papéis que interpretou na televisão e no cinema, refletindo uma trajetória marcada por ascensão internacional, forte presença midiática e uma imagem que mistura admiração, curiosidade e constante debate. Vindo de origens humildes em Cuba e tendo enfrentado um recomeço difícil nos Estados Unidos, ele se tornou um exemplo frequentemente citado de superação e persistência, especialmente para fãs que acompanham sua história desde o início da carreira. Sua popularidade nas telenovelas latinas o transformou em um dos galãs mais reconhecidos da sua geração, consolidando uma base de fãs fiel em diversos países e ajudando a expandir a visibilidade de atores latinos no cenário global do entretenimento. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal sempre esteve muito exposta, o que contribui para que sua imagem pública fosse construída não apenas pelo talento artístico, mas também por narrativas envolvendo relacionamentos, rumores e polêmicas que frequentemente ganhavam grande repercussão. A relação com Elizabeth Gutierrez, por exemplo, tornou-se um dos assuntos mais comentados da mídia de entretenimento latino por anos, reforçando ainda mais a presença constante do seu nome em debates públicos. Esse conjunto de fatores fez com que William Levy se tornasse uma figura de grande impacto cultural, capaz de gerar engajamento tanto por seu trabalho quanto por sua vida fora das telas. Em termos de influência, ele também ajudou a fortalecer a representação latina em produções internacionais, abrindo espaço simbólico para outros artistas que buscam reconhecimento fora de seus países de origem. Por outro lado, essa visibilidade constante também trouxe desafios, já que sua imagem muitas vezes foi associada a controvérsias e interpretações públicas que nem sempre refletiam sua realidade pessoal, criando uma dualidade entre o artista admirado e a personalidade constantemente analisada. Ainda assim, sua permanência no imaginário popular mostra a força da sua trajetória, que se mantém relevante mesmo após anos de carreira. Hoje, o legado de William Levy pode ser entendido como o de um artista que atravessou fronteiras culturais, conquistou fama internacional e construiu uma história complexa, onde sucesso profissional e exposição pessoal caminham lado a lado, garantindo que seu nome continue sendo lembrado, discutido e acompanhado pelo público em diferentes partes do mundo. E assim chegamos ao final de mais uma história completa sobre a vida e a trajetória de William Levy, um artista que conquistou o mundo com o seu talento, carisma e presença marcante,
mas que também viveu uma vida pessoal intensa, cheia de altos e baixos, rumores, polêmicas e momentos que sempre despertaram grande curiosidade do público. Como vimos ao longo deste vídeo, a sua história vai muito além dos palcos e das câmaras. Ela é feita de superação, recomeços, decisões difíceis e uma constante luta para equilibrar fama e vida pessoal sob os holofotes. E é exatamente isso que torna a sua trajetória tão fascinante, porque por trás do sucesso existe sempre uma história humana, com desafios reais e emoções que muitas vezes não aparecem na televisão. Agora queremos saber de ti, o que mais te impressionou nesta história? Deixa aqui nos comentários a tua opinião, porque a tua participação é muito importante para nós e ajuda a tornar este canal cada vez mais forte e próximo de quem nos acompanha. Se chegaste até aqui, não te esqueças de deixar o teu like, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar a mais pessoas no YouTube e faz com que o algoritmo entenda que este conteúdo é relevante. E claro, se ainda não és inscrito, inscreve-te agora no canal, porque é a tua inscrição que nos permite crescer e continuar a trazer histórias completas, emocionantes e cheias de detalhes como esta. Ativa também o sininho para não perder os próximos vídeos, porque temos sempre novas histórias e revelações a caminho que não vais querer perder. Obrigado por assistires até o final, e até ao próximo vídeo.